A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Oi gente, eu me chamo Ludmila Gonçalves, sou professora de Geografia e hoje nós vamos corrigir o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2024. E a prova de Humanos ela começa da questão 47, então vamos lá. Não deixem acabar com os Yanomamis. Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois saiba que é o nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros, gente boa que vive em 203 cabanas, no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos e jornalistas que visa a proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles. Esse projeto, ou anteprojeto, propõe a criação do Parque Indígena Yanomami. Essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens, mulheres e crianças que desde 1974 vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. A abertura da perimetral norte, a BR-210, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstias de pele e doenças venéreas. O garimpo irrompeu com outra modalidade da doença. Em 1978, é a Companhia Vale do Rio Doce que se apresta para extrair a cassiterita, antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. E a perimetral norte vai prosseguir, fornecendo espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras insofismavelmente pertencentes aos índios. Esse é um texto de Carlos Drummond de Andrade, adaptado do Caderno Ilustrado de 79. Em seu artigo de 1979, o escritor Carlos Drummond de Andrade situa as circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami, no contexto das ações de exploração da Amazônia durante os governos militares entre 64 e 85. A defesa da criação desse parque, naquela conjuntura, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. Engraçado, porque esse texto vem falando da década de 70, final da década de 70. A gente teve um problema recente com os Yanomamis, né? um problema de calamidade pública, um alarde que foi em escala global sobre a situação insalubre dos Yanomamis no Brasil nos anos 2020. No entanto, a UERJ veio trazendo que esse problema recente com os Yanomamis não é algo tão recente assim. Que já durante o período militar, né, da ditadura militar, já tinham problemas em relação às condições de vida dos Yanomamis, que o impacto estava ligado diretamente à exploração econômica, sem nenhuma relação com os próprios Yanomamis. Então, ocupavam, invadiam os territórios dos indígenas e eles só saíam prejudicados, nenhuma relação com isso. Então, a problemática que o texto vem trazendo, e é o que a pergunta está dizendo também, né? Ou seja, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática: A. Extermínio de povos originários. B. Aviltamento de riquezas naturais. C. Irracionalidade de agentes estatais. E D.
lucratividade de empresas privadas. Qual era a problemática que o texto o tempo todo ele estava falando, inclusive tem uma imagem, né, gente? Olha as imagens aí dos Yanomamis. Então, tá falando o tempo todo dos povos originários. O que são povos originários? São um povo que tem origem naquele lugar. Então, os povos indígenas do Brasil são considerados povos originários. Então, nosso gabarito vai ser a letra A. A problemática é e era o extermínio dos povos originários. E esse extermínio estava acontecendo, né, matando líderes indígenas, matando através da contaminação da mata, a contaminação das águas que são usadas pelos povos indígenas. Então, isso causa o extermínio desse povo, tá bom? Então, gabarito da 47 é a letra A. Questão 48. A Copa do Mundo de 2022 ocorreu nos meses de novembro e dezembro por conta das peculiaridades climáticas do Catar, país que sediou o evento. Observe as variações das temperaturas médias ao longo do dia para cada mês do ano na capital Doha. Então, atenção a esse gráfico, gente. Esse gráfico ele vem da corzinha mais, é um bege, né, amarelado. O centro dele chega a ficar marrom, né, vermelho e marrom, e depois ele começa a ficar clarinho de novo. A gente vê aqui nessa lateral que nós temos o número de 0 a 24, que diz respeito às 24 horas de um dia, tá bom? Então, aqui na vertical é durante o dia, e aqui na parte horizontal mais embaixo nós vamos ter os meses. Então, o que a gente percebe? Que ao longo do ano, em janeiro, nós vamos ter uma temperatura mais amena, né? No máximo 24 graus Celsius, e que chegando no meio do ano, a gente vai ter aí as maiores temperaturas, vai estar muito quente, vai estar muito seco, porque é uma região desértica, tá? Então a gente percebe pelas informações desse gráfico que a temperatura ela fica muito mais elevada durante o meio do ano, né? Nos meses de junho e julho principalmente. Então, atenção, se eu tô vendo que esse gráfico está mostrando que as maiores temperaturas, elas acontecem, já tem uma variação aí ao longo do dia. E também no ano, tendo as maiores temperaturas no meio do ano, isso quer dizer que está no hemisfério norte. Só para a gente chegar a essa conclusão junto. Se as temperaturas mais altas ocorrem no meio do ano, está se referindo então ao hemisfério norte, ok? Ok. Vamos lá para o enunciado. Com base nas informações apresentadas, infere-se que a latitude aproximada do Catar é... E aí, o que essa questão está pedindo? Ela quer que você identifique que é o hemisfério norte e, de fato, estão todas as opções no hemisfério norte. Só que, em relação à linha do Equador, aonde é que está o Catar? O Catar, ele está localizado geograficamente ali se aproximando do Trópico de Câncer. E aí, quanto que vale o Trópico de Câncer? 33 graus Celsius e 26 minutos. Então, o Catar, ele não poderia passar de 33 e nem também está tão próximo da linha do Equador, que vale 0 graus Celsius. Ou, 0 graus Celsius não, só 0 graus, tá? E aí, então, dentre as opções, nós vamos ter 5 graus ao norte, está muito perto da linha do Equador, não vai ser. 25 graus ao norte, ok. Vamos ter 45 graus ao norte, passou do Trópico de Câncer, então não vale. E a letra D, 65 graus ao norte, passou muito, né? Então, não tem como ser nem letra C, nem letra D. O gabarito, então, vai ser a letra B, tá? Então, essa questão, ela pede o seu conhecimento de localização de países do mundo. Saber se está ao sul de algum trópico, ao norte de algum trópico, está em qual hemisfério. É tudo isso que essa questão, ela quer de você. Então, o gabarito da 48 é a letra B. Questão 49, nós temos aí uma tirinha. E nessa tirinha, é interessante vocês observarem o seguinte, que nós temos uma árvore, que ela está seca, e nós temos uma pessoa, um homem branco, que a gente identifica, subindo uma escadaria de avião. E aí ele sobe a escadaria do avião, e aí quando o avião decola, depois a gente vê que se
está florindo, né? Que essa árvore ela está florindo. Então, o que a gente entende a partir dessa tirinha? Que essa pessoa que está subindo o avião, ela estava impedindo com que a natureza ela florescesse. Eu não sei de quem está falando, eu não sei do que se trata ainda, eu só estou interpretando a tirinha. A tirinha está trazendo essa reflexão para a gente, beleza? Beleza. E então vamos lá para o enunciado. A charge de Laerte está inserida em um conjunto de críticas ao governo federal de 2019 a 2022, ou seja, está falando do governo Bolsonaro. Indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim desse mandato. Ou seja, estava dizendo que com o fim do mandato Bolsonaro, em relação ao meio ambiente, as coisas iriam melhorar. Então, o que o Laerte nessa tirinha, agora a gente lendo o enunciado, a gente consegue mais argumento para falar. Então, o Laerte nessa tirinha está dizendo que antes não havia prioridade em relação à natureza, ao meio ambiente, e com o fim do mandato poderia ter, então, maior atenção ao meio ambiente, principalmente a proteção do meio ambiente, tá? Considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa. Então, atenção, a UERJ gosta muito disso. A gente tem que entender primeiro qual é a crítica feita e depois qual é a expectativa. A expectativa, eu já falei com vocês aqui, a gente olhando a tirinha, fala sobre o meio ambiente. Então, eu vou ver a segunda palavrinha de cada opção se está falando de meio ambiente. Então, letra A, privatismo, não. B, liberalismo, também não. C, ambientalismo, tem a ver. E a D, multiculturalismo. Na questão que vem falando, na tirinha, nada de multiculturalismo. O ambientalismo é o que cabe mais. Mas vamos ver a crítica inicial. Então, aonde tem a expectativa do ambientalismo, né, a proteção pelo meio ambiente, anteriormente vem o negacionismo. O que é um movimento negacionista? É você negar que um problema esteja acontecendo. E é algo estrutural no Brasil, a questão do avanço da fronteira agrícola, a questão do desmatamento, justamente para no local ter pecuária extensiva, os animais criados em locais abertos, para a produção de soja, para a produção de milho, para a produção de cana-de-açúcar, principalmente para a geração de energia, né, o etanol. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que desde a década de 60 ela vem acontecendo. O que os governos, a partir da redemocratização, vem fazendo de diferente? Eles vêm fiscalizando mais. E o negacionismo durante o governo Bolsonaro, que é a denúncia trazida pelo enunciado da questão, é de que ocorria o desmatamento, mas não tinha fiscalização correta. Então, não fiscalizar e não punir quem está desmatando, isso é caracterizado como um posicionamento negacionista em relação ao meio ambiente. Então, o Laerte, ele faz uma crítica, né? Ou seja, está criticando o negacionismo no governo Bolsonaro e tem a expectativa do ambientalismo. Lembrando que quando se fala do governo, nós estamos falando de todas as instâncias e pessoas envolvidas durante esse período. Então, é uma crítica não só à pessoa Bolsonaro, como também em relação ao ministro do Meio Ambiente, ao ministro da Agricultura, todas as pessoas envolvidas e que poderiam estar fazendo mais para a proteção do meio ambiente durante esse período, tá bom? Então, de acordo com a crítica do Laerte, o enunciado da questão, o gabarito vai ser a letra C, negacionismo e ambientalismo. Questão 50. Segundo as projeções da Organização das Nações Unidas, a ONU, a população mundial ultrapassou a marca dos 8 bilhões de habitantes no dia 15 de novembro de 2022. O planeta nunca tinha abrigado tantas pessoas ao mesmo tempo. Com essa dinâmica populacional a que temos assistido nas últimas décadas, verifica-se a ampliação do número de megacidades. Então, olha esse mapa de megacidades no mundo. Nós temos aí pontinhos pretos, amarelos, laranja e vermelho. E a cor vai diferenciar em relação ao ano, né? Aglomerados com mais de 10 milhões de habitantes. Então, o mais antigo é Nova York. Depois, a gente tem na cor amarela São Paulo, Cidade do México, vamos ter Tóquio.
Depois, em laranja, vamos ter o Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles, Moscou, Istambul. Vai aumentando, tá vendo? A quantidade está maior na cor laranja, tá vendo? E em vermelho, que é a projeção, nós vamos ter aí Jacarta, vamos ter Lagos, vamos ter mais cidades assim, que nem no continente africano tem, a projeção é que tenha, correto? Então a gente está tendo aí o aumento da população e do crescimento dessas cidades. Beleza, então. De acordo com o mapa, um continente teve o maior acréscimo de megacidades no século XXI. Esse acréscimo, ele é explicado principalmente pelo seguinte processo social ocorrido nos últimos 50 anos. Gente, o que motiva esse aumento das cidades, ou seja, as pessoas vindo morar na cidade, é principalmente a ver com o crescimento industrial. Então, essa projeção na cidade de Lagos, por exemplo, diz respeito ao crescimento industrial nessa cidade. Então, vamos ver as opções. A, mecanização agrícola. B, crescimento industrial. C, aumento da fertilidade. E D, modernização da telefonia. O que tem mais motivado o crescimento das cidades, anotem isso, o aumento da urbanização está ligado diretamente ao processo de industrialização. Não só a industrialização, como também o terceiro setor, né, o setor de comércio, que também está crescendo bastante, mas nas principais cidades deram, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, se deu principalmente por conta da industrialização. Logo, o gabarito da questão 50 é a letra B.